começar a compartilhar. Antes de começar, então eu posso lembrar que hoje praticamente não, é a última aula nossa com conteúdos, né, de encontro com conteúdos. Hoje é o último dia que vai ter matéria, né, material, vamos dizer assim. A próxima aula já vai ser a revisão e a outra aula já é a avaliação. Então hoje é o último dia, né, de nosso encontro. E a gente vai encerrar falando de história, baseado, como foi feito com geografia, né, baseado na BNCC. Espera aí que eu também estou me conectando aqui para ficar mais fácil o controle depois aqui. Só um minutinho, peraí. Então a gente vai encerrar com a parte de história, tendo como base a BNCC, né, ou a Base Nacional Comum Curricular lá. Lá na plataforma já estão, todas as aulas estão lá, desde o primeiro dia, né, do semestre. Todas as aulas já estão lá, inclusive a de hoje. Já tem a revisão. A revisão não está liberada ainda, que eu programei para liberar só na próxima aula, dia 19, né, a partir das 19 horas. Eu programei para só ter acesso lá. Porque aí vocês vão ter das 19 horas do dia 7 do dia 19, às 7 horas do dia 19, até o dia 25 para fazer essa revisão. Porque eu fiz a revisão com uma atividade, questionário na verdade, né, questões do semestre todo. Tá? Eu coloquei 14 questões que devem ser buscadas desde do início do semestre, não do bimestre, que a V2 ela cai o conteúdo todo, né, do semestre. E por meio dessas questões vocês podem estudar, sabe assim, buscar resposta e se preparando para estudar, para avaliação. Porque dessas 14 questões, 8 vocês podem ter certeza que serão a base da prova. Então, se você souber as 14 questões, né, tiver estudado baseado nas 14 questões, você vai saber o que vai cair na prova. E, inclusive, a prova já está lá também na plataforma. Né? Lógico que vocês não vão conseguir fazer agora, só no dia mesmo, que acho que é dia 26, né, de novembro. Está programado para abrir dia 26 de novembro. Mas está tudo lá. Então, desde da primeira aula do semestre, não é do bimestre, mas da primeira aula do semestre, lá em agosto, até hoje já está lá por data, né? Dia 1, aula do dia tal, do mês tal, todo por data, então tá fácil de localizar. Todas as projeções estão lá, todo o material, todos os vídeos de apoio, né? Inclusive o fórum, eu percebi que no fórum só uma aluna que fez até agora, é só uma aluna que participou até agora. Então, tá tudo lá. Na dúvida, qualquer coisa, estou aqui para esclarecer, mas tá tudo lá. Eu acho que tá bem facinho, tá bem acessível, né? Tá bem fácil de entender. Mas o fato é que hoje é o último dia de encontro nosso com conteúdo. Sim, Bia? O fórum, eu não estava conseguindo colocar, não estava aparecendo opção de digitar. Para você, não, mas você tentou depois de novo ou só faz tempo que você tentou? Eu voltei. Então, a Bruna tinha conversado com você, aí ela falou que tinha resolvido. Aí eu voltei agora, eu tô vendo só o seu comentário. Entendi, porque a Renata também tinha me passado que estava tendo dificuldade. Eu perguntei para ela, mas você tentou de novo? A Renata, nessa tentativa de novo, ela conseguiu. Tá. Eu vou tentar aqui Aí para você ver tenta, se se não tiver, faz. você me fala que eu vou ver. Mas eu acho que tá lá, né? Não sei, de Sim, repente. abriu. Agora abriu. Abriu, Abriu. né? Ah, tá. Sim. Porque, de repente. Na verdade, eu fiz uma configuração hoje, né? Faz tempo isso, né? Na primeira observação que me fizeram em questão a isso, eu deixei de uma forma mais prática, que estava mais difícil de localizar o link para responder. Aí eu fui e reconfigurei. Eu acho que nessa de reconfigurar, você deve
insistir para poder ter a visão de onde escrever. Mas eu acho que está mais fácil agora para poder participar do fórum, né? Ou seja, se você entrou e não apareceu onde escrever, saia da plataforma e entre de novo. De repente dá certo, né? De repente limpa alguma coisa aí que deve estar bloqueando lá. Mas você conseguiu, né, Bia? Então tá tranquilo. Então tá tudo lá. Então, concluindo o que eu estava falando aqui. Então hoje é o nosso último dia de encontro com material didático, né, com conteúdos preparatórios para a AV2. A próxima aula já vai ser a revisão. Só que a revisão não é só do bimestre. A revisão, o que vai cair na AV2 é o semestre todo. Então, e de novo, né, essas 14 questões, essa atividade em forma de múltipla escolha que está lá, que são 14 questões de revisão, são as questões que vão direcionar vocês para o que estudar, o que vocês devem estudar, direto, né? Então, se você sabendo a questão e já achando a resposta, sabendo a resposta, você, obviamente, vai saber fazer a prova, vai conseguir fazer a prova com facilidade, porque essas questões são a base da prova. Então, não precisa, talvez, ler todo... Lógico, para responder a questão, se você não souber da revisão, você vai ter que ir atrás da resposta. Se você souber a resposta, beleza, tranquilo. Só que essas 14 são as questões norteadoras preparatórias, né, vamos dizer assim, que vão preparar vocês para capacitar vocês para fazerem a prova. Então vocês têm que estudar baseado nessas 14 questões que já estão lá na plataforma, porém só vai ser liberado dia 19. Né? Por que eu estou fazendo isso? Porque na verdade a aula de revisão é dia 19, né? Então por isso que eu não deixei aberto agora, que já na tentativa, até mesmo na compreensão de que vocês têm, em paralelo a isso, você tem outras atividades para fazer. Vocês têm o fórum, você tem aquelas respostas para responder. Então, antes de priorizar fazer as 14 questões, prioriza tirar o atraso, quem não fez, né? Quem não fez as atividades pendentes, tem algumas atividades pendentes desde do início do bimestre. Não sei se está ficando claro o que eu estou dizendo, mas é isso. Então, essas 14 questões serão elas a base para a avaliação AV2, que serão de 8 questões. Então, quem souber as 14 questões vai saber quais serão as respostas das 8 questões da AV2 lá. Então, estudem por essas 14 questões, tá bom? Então, hoje é o último dia de conteúdo. Bom, agora estou mais feliz que apareceram mais alunos. A Selma, o Brian, né? Bom, agora sejam bem-vindos aí. Obrigada, professor. Por nada. Peraí que eu vou tentar compartilhar. Agora sim. Bom, então eu vou compartilhar aqui as projeções do que nós vamos falar hoje. Não sei se vocês estão conseguindo ver. E agora não. Não, né? Aqui também no meu não está aparecendo, não. Deixa eu sair e entrar de novo. Peraí. Agora acho que vai. Agora vai. Bom, agora sim, né? Agora todos vocês vendo aí. Então, hoje nós vamos continuar falando, tendo como base a BNCC, né? Ou a Base Nacional Comum Curricular. Então vamos encerrar dessa forma. Assim como nós abordamos essa parte a parte da geografia, tendo como base a BNCC, nós vamos encerrar a parte da história, tendo também como base a BNCC. E o que nós vamos ver hoje? Qual o foco central, né? Qual que é a parte central que aborda, né, o conteúdo de hoje? Então, tendo como apoio
a Base Nacional Comum Curricular, nós vamos ver como é tratado os seguintes pontos, né, na disciplina de História, no caso aí para o ensino fundamental, que não muda muita coisa, né, para as outras modalidades, né, o ensino médio em questão aí. Então, o que trata essa parte? É a parte da identificação, né, da questão da história, identificar, aprender a importância da identificação no quesito história, a importância da comparação da questão da história, a questão da contextualização também da história e a questão da interpretação e análise, né, da história. Então nós vamos falar desses pontos, né, desses 5 pontos na história para o ensino fundamental. Uma pequena abordagem antes, né, de entrar nessas questões. Então nós vamos falar disso agora, da importância da história, dizendo que todo conhecimento, nós vamos reprisar isso, né? Nós já vimos isso, vamos reforçar. E uma porque está sendo tratada na BNCC e outra que é a forma até de rever isso aí, a importância disso, né? Da importância da história. Então todo conhecimento sobre o passado, né, é história, né? É também um conhecimento do presente elaborado por distintos sujeitos. O historiador indaga com vistas a identificar, analisar e compreender os significados de diferentes objetos, né? Ele sempre vai indagar, né? Ele sempre vai levantar questão ou questões. Ele vai fazer essa indagação aqui. Deixa eu pegar aqui o... Ele vai fazer sempre essa indagação, né? Questão com vistas a identificar, analisar e compreender, né, os significados dos diferentes objetos, lugares, circunstâncias, temporalidade, né, e movimento de pessoas, né, coisas e saberes. Então, essas indagações o historiador vai sempre fazer. E as perguntas, né, as indagações e as elaborações de hipóteses, né, variadas, elas fundam não apenas marcos da memória, não é só um resgate da memória, mas também as diversas formas narrativas, né? E ambos, né, o que são esses ambos? Né? Os marcos da memória, marcos de memória e as diversas formas narrativas, ambos expressam, está escrito errado aqui, né? Expressam do tempo, do caráter social e da prática, né, da produção do conhecimento histórico. Então, as questões que nos levam a pensar a história como um saber necessário para a formação das crianças e jovens na escola são as originárias do tempo presente. Então, a gente está no momento presente, o historiador ou a gente, né, faz aquelas indagações ou aqueles levantamentos, né, aquelas perguntas, essas questões, no tempo presente para a gente saber o passado. E o passado, que deve impulsionar a dinâmica do ensino-aprendizagem no ensino fundamental, é aquele que dialoga com o tempo atual. A relação passado-presente, ela não se processa de forma automática, pois exige o conhecimento de referências teóricas, né, capazes de trazer a inteligibilidade, né, a questão da inteligência, né, aos objetos históricos selecionados. Um objeto só se torna documento, né, que é a base, é um instrumento, né, da história. Um objeto só se torna documento quando apropriado por um narrador que a ele confere sentido. Quem que é esse narrador? Né? Quem está contando a história lá, né, do objeto, tornando-o capaz de expressar a dinâmica da vida das sociedades. Portanto,
o que nos interessa no conhecimento histórico é perceber a forma como os indivíduos construíram, né? É isso que nos interessa, né? É perceber isso, como que eles construíram, com diferentes linguagens, suas narrações sobre o mundo em que viveram e vivem, né? Suas instituições e organizações interessam. Desculpa, suas organizações sociais. É isso o que nos interessa, né? No conhecimento histórico. É como que eles fizeram isso, como que eles construíram, e quais foram essas diferentes linguagens, né? E por aí vai. Nesse sentido, o historiador não faz o documento falar. Não é porque ele está narrando, né? Que ele está fazendo o documento falar. É o historiador quem fala, é ele quem narra, né? E a explicitação de seus critérios e procedimentos é fundamental para definir o alcance de sua fala. Então, seus critérios e procedimentos é fundamental. Como que ele vai contar isso? Como que ele vai narrar essa história? Como que ele vai explicar aquele objeto? Então, é a fala, né? É a forma que ele expõe aquilo que vai fazer dar sentido ao objeto. Toda operação com documentos, portanto, é de natureza retórica. O que é retórica? A retórica é você falar, você expor, você contar. E a história não emerge, né? Ela não surge como um dado ou um acidente que tudo explica. Ela é a correlação de forças, de enfrentamentos e da batalha para a produção de sentidos e significados. Então percebam que é desempenho, né? Força. É uma batalha, né? Você tem que pesquisar, você tem que se aprofundar, até mesmo para não dar fake news, né? Para ter certeza que aquilo é verdade, que aquilo corresponde, tem correlação objeto com o que você está dizendo, né? Que são constantemente reinterpretados por diferentes grupos sociais e suas demandas, o que, consequentemente, suscita outras questões e discussões aí, né? A questão da retórica, né? A discussão tem a ver com a retórica. O exercício do fazer história, de indagar, né? De questionar, ele é marcado inicialmente por constituição de um sujeito. Em seguida, amplia-se para o conhecimento de outro, às vezes semelhantes, muitas vezes diferentes. Então, pode corresponder nesse conhecimento nosso com o de outra pessoa, ou às vezes não, ou às vezes pode ser diferente. Então, é uma constituição do sujeito entre eu e o outro, né? Entre eu e o outro, entre eu e o objeto, ou a pessoa, né? Depois, alarga-se ainda mais em direção a outros povos, com seus usos e costumes específicos. E, por fim, parte-se para o mundo, né? Sempre em movimento e transformação. O mundo, ele é vivo, né? Ele é orgânico, assim como a língua é viva, né? A língua ela é orgânica, né? Então a história também. O mundo faz com que isso aconteça, né? Em meio a inúmeras combinações dessas variáveis, do eu, do outro e do nós. Né? Esse outro pode ser o objeto, pode ser a pessoa que está lá no contexto histórico. Né? Então, essas combinações do eu, do outro e do nós, inseridas em tempos e espaços específicos. Indivíduos produzem saberes que os tornam mais aptos para enfrentar situações marcadas pelo conflito ou pela conciliação. Entre os saberes produzidos, destaca-se a capacidade de comunicação e diálogo. Olha a retórica de novo aí, né? Comunicação e diálogo. Instrumento necessário para o respeito à pluralidade cultural, pluralidade no sentido de diversidade, né, cultural,
social e política, bem como para o enfrentamento de circunstâncias marcadas pela tensão e pelo conflito. A lógica da palavra, da argumentação, né? Questões da retórica, né? É aquela que permite ao sujeito enfrentar os problemas e propor soluções com vistas à superação das contradições políticas, econômicas e sociais do mundo em que vivemos. Então, permite enfrentar, né? E propor soluções. Uma vez que você sabe do passado histórico, pode, de repente, pode valer, né, ou se fazer valer como referência para resolver algo, alguma situação que já tenha acontecido. É o caso da pandemia agora, né? A gente sabe que não é a primeira vez que isso acontece, né, de muitas pessoas morrerem em meio a um vírus. Se você buscar na história, até mesmo a história mais recente, já aconteceu no mundo situações parecidas. E como que a gente sabe? Porque foi buscar o contexto histórico e soube disso. E de repente essa situação do passado pode ser referência para solucionar o problema, né, do presente. Essa referência histórica, né? Por isso que se diz, né? Superação das contradições políticas, econômicas e sociais do mundo que vivemos aí. Para se pensar o ensino de história, é fundamental considerar a utilização de diferentes fontes e tipos de documentos, escritos, iconográficos, materiais e imateriais, que são capazes de facilitar a compreensão da relação tempo e espaço e das relações sociais que os geraram, né? Isso aqui nós já vimos numa aula passada, né? Essas fontes, né? E tipos de documentos. Nós já abordamos isso, não me recordo em qual aula, né? Mas nós já tratamos disso aí. Deixa eu ver se tem uma pergunta no chat, não tem? Então, os registros, né, que são esses documentos, e vestígios das mais diversas naturezas, né? Pode ser uma mobília, instrumentos de trabalho, música, etc., deixados pelos indivíduos, né? Que é o outro, né? Carregam em si mesmos a experiência humana, as formas específicas de produção, consumo e circulação, tanto de objetos quanto de saberes. Nessa dimensão, o objeto histórico transforma-se em exercício, em laboratório da memória, voltado para a produção de um saber próprio da história. Então, quando você resgata esses registros, né, esses vestígios, eles servem, né, como um laboratório para nós, né, de memória. É um objeto histórico, né, que vai se transformar em exercício para nós. E é por meio desse saber, né, que nós vamos construir ou construindo, né, a história aí, desse laboratório, né, dessa memória, desse exercício por meio desse objeto, por meio desses registros, né, ou esses vestígios. A utilização de objetos materiais, ele pode auxiliar o professor e os alunos a colocar em questão o significado das coisas do mundo, estimulando a produção do conhecimento histórico em âmbito escolar. Então ele estimula, né? É uma questão de estímulo, né? Quando a gente utiliza esses objetos, né? Lembra que nós falamos, que eu comentei, que eu dei exemplo, né? Que eu pedi para que os alunos buscassem na família questões da história, que muitos voltaram para a sala de aula estimulado ou extasiado com o que eles descobriram, né? O ferro, como que passava a roupa no passado, né? Que era a base de carvão. Eles ficaram estimulados para saber do passado. Quanto mais eles sabiam, mais eles queriam saber. Então é uma produção do conhecimento histórico, né?
É a produção. Então, a utilização desses objetos materiais é importante por isso, né? Para buscar histórias. Então, por meio dessa prática, né, docentes, né, professores e discentes, alunos, eles poderão desempenhar o papel de agentes do processo de ensino e aprendizagem, assumindo, né, ambos, né, professores e alunos, uma atitude historiadora. Ou seja, para se contar a história, não precisa ser historiador. Basta você saber a questão retórica, basta você ter acesso à informação daquele objeto, né, diante dos conteúdos propostos. Então, a atitude historiadora não é só o historiador, né, que tem essa missão ou essa função. O professor, né, junto com seus alunos, pode também. Não precisa ser eu formado em história para contar a história daquele objeto. E os processos de identificação, comparação, que é o foco de hoje, né? Identificação, comparação, contextualização, interpretação e análise de um objeto estimulam o pensamento. Se você pede para o aluno identificar, se você pede para ele comparar o passado com o presente, contextualizar, contar a história daquele objeto, pede para que ele interprete aquele objeto, assim como nós interpretamos fotos, por exemplo. E se você pedir para ele analisar aquilo, isso serve como objeto de estímulo a quem? Ao pensamento do aluno, assim como muitas vezes nós mesmos, né, nos sentimos estimulados por saber daquela história. É bacana você saber da história, eu acho, né? É bem legal. Quando você não tinha aquele conhecimento histórico e de repente você descobre aquilo, te estimula. Principalmente se for próximo de você, né? Então, de que material é feito o objeto em questão? É uma pergunta. Como que ele é produzido? Para que serve? Quem consome? Quem que o consome, né? Ou quem o consumiu? Seu significado se alterou no tempo e no espaço? Como cada indivíduo descreve o mesmo objeto? A comparação, né? Os procedimentos de análise utilizados são sempre semelhantes ou não? Por quê? Estas perguntas, né, elas auxiliam a identificação de uma questão ou um objeto estudado. Então, está aqui a primeira, né, parte do que nós estamos, importante que nós estamos vendo hoje, a questão da identificação, né? Tá vendo? Aqueles 5 itens, né, que nós estamos vendo aqui. O primeiro é esse. Então, quando você faz esse tipo de perguntas, então elas vão auxiliar a identificar uma questão ou mesmo um objeto a ser estudado. Elas vão identificar. De que material é feito o objeto em questão? Então você vai saber identificar. Isso são exemplos, tá? Como que ele é produzido? Você vai saber identificar. Você vai trabalhar para isso. Por isso que a história é uma escavação constante, né? Você vai cavar um buraco sempre para descobrir. Não precisa ser só arqueólogo, né, que vai lá pelos países afora fazer escavação para descobrir. Quando você pesquisa, você também está fazendo uma forma de escavação. Você está escavando o passado. Então isso vai auxiliar você, o aluno, né, a fazer descobertas. Diferentes formas de percepção e interação com o mesmo objeto podem favorecer uma melhor compreensão da história, né? Diferentes formas de percepção e interação. Lembra que nós trabalhamos até um pouco disso aqui com vocês, né? Quando eu trouxe aquelas 2 fotos, né? Um lugar único, né? Que foi Viaduto do Chá, porém 2 fotos de épocas diferentes. Então foram 2 formas de trabalhar isso, e vocês tiveram percepção e interação de formas diferentes, porém no mesmo lugar. Então isso pode favorecer uma melhor compreensão da história, como que era o passado
e como que está hoje, das mudanças ocorridas no tempo, no espaço e especialmente nas relações sociais, né? Então você pode fazer essa investigação aí. O pilão, por exemplo, né? O pilão vocês conhecem, né? É aquele que você tem vários tamanhos. Tem uns pilãozinhos que algumas pessoas têm em casa para amassar alho, né? Que é aquele pilãozinho de madeira, né? Que é um mini porretinho lá que você soca, né? Você amassa o alho. Tem um pilão grandão. Então, pilão, eu acredito que vocês conheçam. Então, o pilão, por exemplo, serviu para preparar a comida e, posteriormente, transformou em objeto de decoração. Poucas pessoas usam pilão hoje para qualquer coisa, né? Difícil. No mundo que a gente vive da tecnologia, o pilão foi substituído. Então, tem muitos lugares que você vai que esse pilão transformou-se em objeto de decoração. Não sei se vocês usam em casa, ou se vocês têm em casa, ou se vocês têm em casa e está guardado, né? Ou está na estante da sala, ou na cozinha mesmo. Mas em muitos lugares virou objeto de decoração. Aqui em casa tem, mas minha esposa quase não usa. Eu também, das poucas vezes que eu vou preparar alguma coisa com comida, eu não uso também não, mas tem. Que significados o pilão carrega? Que sociedade o produziu? Quem o utilizava e utiliza? Qual era a sua utilidade na cozinha? Que novos significados lhe são atribuídos? Por quê? Então são perguntas como essa, né, que favorece, né, ou favorecem aí uma melhor compreensão da história. Então você tem um objeto, que é o pilão, você faz essas indagações, né, essas perguntas, essas questões, e por meio disso você vai escavando, né, você vai descobrindo a história daquele pilão. É bem legal, eu acho. Então, isso é a questão da identificação, que é o primeiro, né? Agora, a outra, né, que é a questão da comparação, da importância disso, né? Por que se compara? A questão é da história. A comparação em história faz ver melhor o outro. Você faz comparações, então você já entende o outro de forma melhor. Se o tema for, por exemplo, pintura corporal, a comparação entre pinturas de povos indígenas, né, originários, e de populações urbanas pode ser bastante esclarecedora quanto ao funcionamento das diferentes sociedades. Lógico, eu vou fazer um comentário aqui que não precisa ser esse comentário em sala de aula, é só para quebrar o gelo um pouquinho. Quem que pinta o corpo? Quem que pintava o corpo ou ainda pinta o corpo? A gente vai se lembrar sempre dos índios. É o índio que tem essa tradição, né? Do passado e até os dias de hoje, né? Esse hábito de popular, de pintar, né? Esse hábito popular de pintar o corpo. E nas populações urbanas? A gente pode fazer uma comparação na atualidade. Hoje quem pinta corpo é a pessoa, principalmente mulher, quando vai para o carnaval, agora criou-se o hábito de pintar o corpo, né? Uma certa forma no carnaval de cobrir a nudez. Pinta-se o corpo todo. Então, lógico que eu estou fazendo essa comparação, de repente não seria um exemplo de trabalhar em sala de aula com ensino fundamental, mas para vocês entenderem que é possível fazer comparação. Então, quem mais pinta o corpo? Eu não sei. Teria que fazer essa pesquisa, essa busca, né, para poder, né, trazer a resposta e apresentar em sala de aula. Então, você tem que ter o outro, né, para poder comparar. Você tem que ter dois lados. A comparação não existe de um lado só. Você tem que ter um outro para poder fazer a comparação. Isso mesmo quando são fatos da história, né, das questões da história. Indagações sobre, por exemplo, as origens das tintas utilizadas, os instrumentos para a realização da pintura e o tempo de duração dos desenhos no corpo
esclarecem sobre os deslocamentos necessários para a obtenção da tinta. As classificações sociais, sugeridas, né, pelos desenhos ou ainda a natureza da comunicação contida no desenho corporal. Exatamente, Selma. No Egito, pintava o corpo. Eu trouxe esse exemplo da comparação urbana atual, mas você pode fazer comparação do passado com o passado mesmo. Hoje, por exemplo, esse exemplo que eu trouxe de pintar o corpo, de carnaval, são tradições nossas, está se virando tradição nossa no Brasil. Mas se você for lá para a Índia, por exemplo, lá no continente asiático, lá na Índia, e vocês vão perceber que as indianas, né, as mulheres da Índia, elas pintam o corpo com aquela rena, né, com aquela tinta de rena. Até hoje elas fazem isso. Hoje mesmo eu vi uma foto de um casal que uma indiana, né, uma indiana estava com os dedos pintados, né, a parte da mão assim pintada. É tradição delas, né, pintar a mão, o corpo dessa forma, né. E, se não me engano, a tinta que elas usam é rena. E os índios, que tinta que usa? Eu sei que os índios, eles extraem da madeira, da árvore, né, as tintas que eles usam para pintar o corpo. E essas meninas, essas mulheres dos dias atuais do carnaval, elas pintam o corpo com tinta sintética, né? É outro tipo de tinta. Então você pode fazer essas comparações, né? De época, de produtos e por aí vai. Mas foi bem legal o seu comentário, Selma, que no Egito também pintava o corpo. E as tatuagens têm outro significado? Selma, eu acredito que sim. Eu não saberia explicar o significado, mas com certeza tem. Tem muito significado. Quem, por exemplo, pinta o corpo hoje é tatuagem, né? Mas esse pintar o corpo hoje, que é a tatuagem, você tatua, que é uma forma fixa, né? De você pintar o corpo, mas é modismo, do meu ponto de vista, né? Não estou criticando, não. As pessoas pintam por questões de moda. Então não tem um significado como tem algumas culturas, as egípcias, né, como você está falando aí, de repente tinha significado sim. Eu não sei explicar no momento quais, mas tem significado. Hoje as pessoas tatuam o corpo, pintam o corpo, mas é questão de moda, né? Modismo. Não tem um significado específico. Alguns têm, não estou assim exagerando. Alguns têm sim, tem alguns que põem o nome do pai, da mãe, tem alguns significados. Mas a maioria é estética, né? Questões de beleza, questões de moda. Eu não sei o que dizer. E por aí vai. Ok? Por nada, Sam. Por meio de uma outra linguagem, por exemplo, a matemática. Podemos comparar, né? Nós estamos dentro da comparação ainda. Comparação histórica, né? Podemos comparar para ver melhor semelhanças e diferenças, elaborando gráficos e tabelas, comparando quantidades e proporções, né? Por exemplo, de mortalidade infantil, renda, posto de trabalho, etc. E também analisando possíveis desvios das informações contidas nesses gráficos e tabelas. Por exemplo, no meu caso, né? Essa situação de matemática. É que quando a gente fala matemática, vem à mente números, né? Mas gráfico é matemático, né? Você pode fazer. Esses dias eu estava lendo um conteúdo que me remeteu também à parte asiática, que eu descobri que, por exemplo, mesmo na Índia, né? Naquela parte da Ásia, lá no continente asiático, mesmo na Índia, isso há mais de 3 mil anos, né? Existia uma população mais ou menos numa região chamada Charavasti, que não existe mais essa região, que hoje é Nova Delhi, né, dentro da Índia, que existia uma população mais ou menos, né, de 900 mil pessoas. Isso há mais de 3 mil anos, há mais de 3 mil anos, no tempo passado aí. E hoje na Nova Delhi, se você for fazer uma comparação, eu não sei dizer aqui no momento exatamente, mas se você for pegar a população do passado lá na Nova Delhi, que se chamava Charavasti,
e hoje que se chama Nova Delhi, é muito maior a população de hoje. Naquela época existia IBGE lá já na Índia? Eu acredito que não. Já havia controle de pessoas, números de pessoas não, mas de certa forma havia um registro, né, que pode ser comparado o passado e o presente. A mesma coisa aqui no Brasil. A gente pode ter que fazer uma comparação de índios, por exemplo, com a população índia hoje, que dá para fazer, o IBGE faz isso muito bem, a FUNAI até tem esse número, né? Qual a quantidade da população indígena hoje e a quantidade que tinha no ano de 1500, por exemplo. Então você pode fazer essas comparações em sala de aula, né? E por aí vai, né? A criatividade é inúmera, mortalidade infantil, renda, posto de trabalho e por aí vai. Então você pode trabalhar questões matemáticas, né? Não só números, né? Não só adição, subtração, divisão, mas também questões gráficas, por exemplo, entre outros, né? Então, aqui são só exemplos, né? Você pode fazer esse tipo de comparações aí. Bom, agora nós estamos falando de questão de contextualização e sua importância para a história, né? Então, a contextualização tem a ver com texto, né? Contextual, né? Textual, né? É uma tarefa imprescindível para o conhecimento histórico. Com base em níveis variados de exigência, das operações mais simples às mais elaboradas, os alunos devem ser instigados, né? Estimulados a aprender a contextualizar. Saber localizar momentos e lugares específicos de um evento. Então você vai dar, por exemplo, aquela carta de Pero Vaz de Caminha para ele ler. Ele tem que ser prático o melhor possível para localizar na leitura que ele fizer, na contextualização que ele fizer, saber localizar momentos e lugares, né, lugares específicos de um evento, saber onde que ocorreu aquele evento, seja por texto, seja por foto, seja por pintura. Lembra da pintura que eu trouxe para vocês aqui, do momento que as embarcações chegaram lá em Porto Seguro? Tem que saber identificar que época foi aquela. Saber de um discurso ou de um registro das atividades humanas é tarefa fundamental para evitar atribuições de sentidos e significados não condizentes, né? Com uma determinada época, grupo social, comunidade ou território. Ou seja, esse não condizente ele não ser induzido a erros, né? Saber, por exemplo, que se trata de uma pintura lá de 1500 e pouco, saber disso, né? Então, se você não souber identificar, ele pode não ser condizente, né? Pode induzi-lo a erro. E esse erro pode se propagar, né? Então, a história ela não trabalha com erro, com fakes, né? A história trabalha com fatos. Ele tem que saber identificar. Eu trabalhei isso com vocês indiretamente. Não sei se vocês se lembram de uma atividade que nós fizemos no bimestre passado, naquele momento que estava sendo celebrada a primeira missa, né? Que vocês identificaram quais eram os personagens, o que estava acontecendo naquele momento, né? Que identificações que vocês faziam naquela pintura. Vocês fizeram isso, né? De uma forma prática. Portanto, os estudantes devem identificar em um contexto, né, seja textual, seja de imagem, né, o momento em que uma circunstância histórica é analisada e as condições específicas, né, daquele momento, inserindo o evento em um quadro mais amplo de referências sociais, culturais e econômicas. Distinguir contextos e localizar processos, sem deixar de lado o que é particular em uma dada circunstância, é uma habilidade necessária e enriquecedora.
ela estimula a percepção de que povos e sociedades, em tempos e espaços diferentes, não são tributários dos mesmos valores e princípios da atualidade. Por quê? Porque ele vai saber identificar, ele vai saber reconhecer, ele vai saber que contexto que é aquele, diferente do nosso. Então isso é imprescindível, isso é importante, né? É uma habilidade que ele tem que ter, né? Como está sendo dito aqui, né? É uma habilidade necessária e enriquecedora, né? Então é função nossa trabalhar isso em sala de aula com os alunos ou as alunas aí. Outro agora. Então nós estamos saindo da contextualização para a interpretação. Qual que é a importância da interpretação para a história, né? Então, o exercício da interpretação de um texto, de um objeto, de uma obra literária, artística ou de um mito é fundamental na formação do pensamento crítico. É fundamental na formação do pensamento crítico. Exige observação e conhecimento da estrutura do objeto e das suas relações com modelos e formas, né, semelhantes ou diferentes, inseridas no tempo e no espaço. Então é importante por quê? Para ele aprender a observar a interpretação, né? A gente aprende a observar, saber de conhecimento da estrutura daquele objeto. Então não adianta você pedir para ele reconhecer algo ou interpretar algo se ele não souber, por exemplo, da contextualização, ele não vai saber. Então é por isso que a gente prepara os alunos para chegar ao ponto de melhor interpretar aquilo. Quando você trabalha a contextualização, por exemplo, com o aluno, explica as vestes daquela época, explica como que as pessoas se comportavam, explica como que era o carro antigamente, e ele vai se situar nessa questão. Quando você trouxer outro material para ele, trouxer outro objeto para ele, ele vai saber interpretar com certeza. Ele vai saber o que se situar naquela leitura festa, seja de texto, seja de obra literária, seja de obra artística, seja questões de mito, porque ele já viu aquilo em uma contextualização anteriormente aí. Então não adianta você pedir para o aluno interpretar alguma coisa que ele não conheça, que ele não vai interpretar, não. Assim como vocês não vão interpretar, vocês não vão saber, né? Porque vocês não foram preparados com antecedência, com a contextualização ou a comparação, né, ou a interação não foi feita com antecedência. Então, para ele chegar nesse momento de saber interpretar, ele tem que saber reconhecer. E para ele saber reconhecer, tem que ter tido o preparo anteriormente aí. Interpretações variadas sobre um mesmo objeto tornam mais clara. Por isso que eu falei, você tem que preparar ele com antecedência, né? Com o mesmo objeto, quando você já trabalhou com ele anteriormente, né? E agora você está com o mesmo objeto, porém de situações diferentes, torna para ele mais clara, explícita a relação sujeito e objeto, né? E ao mesmo tempo estimula, né, a identificação das hipóteses levantadas e dos argumentos selecionados para a comprovação das diferentes proposições, né? O que é proposição? Proposições são propostas, né? Diferentes propostas, né? Que é feita aí. Um exemplo, né? Claro, são as pinturas, né, de El Greco. Não sei se vocês já ouviram falar, mas El Greco foi um pintor, né, da antiguidade recente. E para alguns especialistas, tratam-se... Vocês conhecem a obra de El Greco? Acredito que não. Se eu pedisse para vocês interpretar agora, vocês não saberiam. Porque vocês não... Talvez, né? Não estou afirmando, mas talvez. Porque vocês não teve um contexto antes preparatório para poder fazer a interpretação. Esse comentário meu é só pelo motivo para provar a importância, né, do preparo com antecedência
para que ele chegue nesse ponto de interpretar. Então, para alguns especialistas, tratam-se de obras que abandonam as exigências, né, de nitidez e harmonia típicas de uma gramática acadêmica renascentista. Então, de forma de abandono, né, não existe nitidez e harmonia cobrada pelos renascentistas. Então, ele não seguiu esse roteiro, com a qual o pintor quis romper. Então, por isso que ele não seguiu. Ele não tem traços renascentistas. Ele abandonou isso, né? Essa exigência, né, da renascentista. Essa exigência da renascença. Então, ele rompeu com isso. Isso para uns, né? Para alguns aí. Já para outros, a interpretação, né? Tais características são resultado de estrabismo. Você sabe o que é estrábico, né? São resultado de estrabismo ou astigmatismo do olho direito do pintor. Tem gente que enxerga dessa forma, né? Para alguns, que foi um abandono das exigências renascentistas. Quem vê a pintura dele. Para outros, não. Para outros, vão interpretar como fosse uma obra-prima, né? Que foi resultado de estrabismo ou estragmatismo do pintor. Então, são as interpretações várias que se tem. Cada um vai fazer a sua interpretação, em certo contexto, né, na contextualização. Olha a obra aqui. Ó. Esta é a obra do El Greco. Deixa eu tentar tirar aqui esses... que não sei porquê, mas... Deixa eu voltar lá. Deixa eu pedir para manter. Fiz errado. Mas vamos lá. Saiu. Então, essa é a obra de El Greco. Tá vendo? A pintura que ele fez. Há quem diga que nessa obra não tem traço renascentista, que o autor abandonou. Não vamos entrar em questão quais traços seriam esses no momento, que é aula de literatura, né? Que pode ser também explicado em história. Porém, também há pessoas, há críticos que dizem que não, que aqui foi uma pintura feita conforme a visão do pintor. Conforme ele via o mundo naquele momento, ele pintou. Independente de ser renascentista, ser realista, independente do que fosse. Então, há interpretações. E quem interpreta tem que ter fundamentos, né? Você não pode interpretar por interpretar. As interpretações têm que ter uma contextualização. Não sei se está ficando claro, mas esse momento da interpretação é isso. Então, o exercício da interpretação também permite compreender o significado histórico de uma cronologia, né? Cronologia, crono, né, tem a ver com tempo, né? Então, cronos, tempo. Então, de uma cronologia e realizar o exercício da composição de outras ordens, né, cronológica, né? Então, é um exercício que ajuda na interpretação, que permite compreender isso, né, essas questões cronológicas, né? E essa prática, esse exercício, né, explicita a dialética da inclusão e da exclusão, dialética com que retórica tem a ver, e dá visibilidade ao seguinte questionamento: o que torna um determinado evento um marco histórico? Por quê? Porque se tornou história. Não temos a resposta, né? Mas é uma indagação que se faz nesse momento de interpretação, de exercício, né? Ou de forma prática aí. Entre os debates que merecem ser enunciados, né, destacam-se as dicotomias, né? Dicotomias é quando você di significa dois, né? Di é dois, né? Quando você tem dois temas, né? Duas situações, né?
Então, entre os debates que merecem ser enunciados, destacam-se as dicotomias entre Ocidente e Oriente, é uma dicotomia, né? E os modelos baseados, né? Então, são dicotomia porque você tem duas situações, né? Na sequência temporal de surgimento, auge e declínio. Ambos pretendem dar conta de explicações para as questões históricas e complexas, né? E aqui está a explicação, né, de fato, do que vem a ser dicotomia. Então, é uma modalidade de classificação em que cada uma das divisões e subdivisões contém apenas dois termos. Então, se torna uma dicotomia, né? Então, você tem aqui entre o Ocidente e o Oriente e os modelos base. Então, aqui você tem uma dicotomia. Você tem dois termos, né? Ocidente e Oriente são dois termos também, e modelos bases, né? Se também são outros termos também. Então você tem uma dicotomia. De um lado, a longa existência de tensões, né? Sociais, culturais, religiosas, políticas e econômicas entre sociedades ocidentais e orientais, que forma a dicotomia lá. De outro, a busca para a compreensão dos modos, né, de organização das várias sociedades que se sucederam ao longo da história. Então essa foi a parte da interpretação, né? Agora a última, se não me engano, né, que é a análise, né, a importância da análise para a história, né? Então a análise é uma habilidade bastante complexa, porque pressupõe problematizar a própria escrita da história e considerar que, apesar do esforço de organização e de busca de sentido, trata-se de uma atividade em que algo sempre escapa, né? Então ela é bastante complexa. Por mais que você analise, sempre algo escapa, né? Segundo Hannah Arendt, uma filósofa, né, referência mundialmente falando ou universalmente falando, segundo Hannah Arendt, trata-se de um saber lidar com o mundo, fruto de um processo iniciado ao nascer e que se completa com a morte. É o que a Arendt fala, né? Nesse sentido, ele é imprescindível de ser concluído e incapaz de produzir resultados finais, exigindo do sujeito uma compreensão estética. A estética tem a ver com sensação, né? Nossa sensação, uma compreensão estética e principalmente, né, ética, né, de objeto. Ou seja, por mais que você analise, por mais que você descubra, né, em meio à análise, sempre vai escapar algo, ou sempre vai ter algo a ser descoberto mediante a história. Então, por isso que ela é uma situação complexa. Quanto mais você aprofunda, mais você vai ficar sabendo. Então, por isso que ela é um processo iniciado ao nascer, né, que só se completa, talvez, com a morte. Em outras palavras, o que ela quis dizer com isso, né? Você passar uma vida inteira pesquisando ou analisando e nunca vai saber de tudo. Ou de tudo daquele objeto, daquela história ou daquele documento. Você sempre vai descobrir algo. É por isso que se torna... Às vezes você consegue findar, né? Às vezes você consegue concluir. Mas a história tem disso, né? A história tem dessa complexidade quando a gente entra nessa parte da análise, né? Você sempre vai saber algo do porquê. Me faz lembrar a metodologia de Sócrates, né? Lógico, não tem nada a ver com essa parte da história, mas me veio na mente agora. Vocês sabem qual que era a metodologia que Sócrates usava, né, para ensinar na época, né, aos seus discípulos?
a metodologia dele se chama, na verdade, né, maiêutica. E qual que era a teoria dele, ou qual que era a técnica dele, ou qual que era a metodologia, né, de Sócrates, a maiêutica? Ele fazia assim, sempre se descobria com porquês. Você faz perguntas, né, com porquês. Hoje o dia foi chuvoso, mas por que o dia foi chuvoso? Porque devido a muita umidade na temperatura, questões assim, provoca chuva. Mas por que tinha muita umidade na temperatura? Porque foi muito calor, estava muito calor, fez com que os rios, né, evaporasse e formasse chuva. Mas por que estava muito calor e o rio evaporou? Então aí você nunca vai ter um fim. Sempre o porquê vai sempre te provocar a uma outra resposta. Essa era a metodologia de Sócrates, na maiêutica. É algo parecido com a história aqui, né? Você sempre vai escavar, você sempre vai buscar, por meio da análise, você sempre vai descobrir algo. Talvez você, a pessoa, o pesquisador, o historiador, nunca finalize naquela descoberta. Talvez, né? Nunca finalize. Então, é esse tipo de complexidade que tem, né, quando se fala de análise da história, né? Então, nesse contexto, um dos importantes objetivos de história no ensino fundamental, então nós já falamos dos 5 pontos, né, principais, é estimular a autonomia de pensamento, né, lá no ensino fundamental, né, e a capacidade de reconhecer que os indivíduos agem de acordo com a época e o lugar nos quais vivem, de forma a preservar ou transformar seus hábitos e condutas. A percepção, né, de que existe uma grande diversidade de sujeitos. Lembra que nós falamos lá nas primeiras projeções da pluralidade, né? E histórias, né? A percepção de que existe uma grande diversidade de sujeitos e história estimula o pensamento crítico, a autonomia e a formação para a cidadania. A busca de autonomia também exige reconhecimento das bases da epistemologia. O que é epistemologia? O que é a episteme, né? A epistemologia é a ciência que estuda o conhecimento. Então, a busca de autonomia também exige reconhecimento da base da epistemologia da história. A saber, né? Que conhecimento, né? Que ciência do conhecimento da história é esse, né? Ou reconhecimento, qual que é? É a natureza compartilhada do sujeito e do objeto do conhecimento, o conceito de tempo histórico em seus diferentes ritmos e durações, a concepção de documento como suporte das relações sociais, as variações, as várias, né, linguagens por meio das quais o ser humano se apropria do mundo, enfim, percepções capazes de responder aos desafios da prática historiadora, né? Presente dentro e fora da sala de aula. Então, essa base da epistemologia da história vai remeter a tudo isso, né? A natureza compartilhada do sujeito-objeto, o tempo histórico, a concepção do documento, né, como suporte de relações sociais, as várias linguagens, né? Que o ser humano se apropria ou se apropriou. Então ele vai ter acesso a tudo isso, né? Essa base da episteme, ou essa base da epistemologia. Ou melhor falando, a essa base da ciência do conhecimento, no caso aqui dentro da história. Todas essas considerações, né, de ordem teórica, né, deve considerar a experiência dos alunos e professores, tendo em vista a realidade social e o universo da comunidade escolar, bem como seus referenciais históricos, sociais e culturais. Ao promover a diversidade de análises e proposições, espera-se
que os alunos construam as próprias interpretações de forma fundamentada e rigorosa, né? Dentro da sua complexidade, né? Convém também destacar as temáticas voltadas para a diversidade cultural e para as múltiplas, né, configurações identitárias, né? Destacando-se as abordagens relacionadas a história, por exemplo, dos povos indígenas, originários e africanos. Então, isso aí é importante trabalhar isso, né, dentro da diversidade cultural, entre outras, né? Ressalta-se também na formação da sociedade brasileira a presença de diferentes povos e culturas. Trabalhar isso, né, dentro da diversidade cultural. Suas contradições sociais e culturais, né? Então, temática para trabalhar em sala de aula com os alunos é o que não falta, né? E suas articulações com outros povos e sociedades. A inclusão dos temas obrigatórios definidos pela legislação vigente, tais como a história da África, né? Trata-se de leis, né? É obrigatório trabalhar essas temáticas, tais como a história da África e das culturas afro-brasileira e indígena, deve ultrapassar a dimensão puramente retórica, né? E permitir que se defenda o estudo dessas populações como artífices da própria história do Brasil. Ou seja, se o Brasil existe hoje, nesse contexto que nós estamos falando aqui, é graças a esses povos, né? A esses povos aqui. Nós temos muito deles. Então, não é só uma questão de questões teóricas, é fazer a relação com o aluno para entender a importância desses povos, né, dessas culturas, né, dessas populações que construíram a história do Brasil. Então, é uma questão de lei. Não é porque o professor quer ou não quer, tem que trabalhar sim, que está garantido até mesmo por lei, entre outras temáticas, né? Aqui nós estamos falando apenas da África e da afro-brasileira indígena. Mas tem outras questões também, não só essas, né? São exemplos. A relevância da história desses grupos humanos, né, reside na possibilidade de os estudantes compreenderem o papel das alteridades, né? Alteridades têm relações, questão que significa isso, né? Relações que se têm, o papel das alteridades presentes na sociedade brasileira, né? As relações que se têm, comprometerem-se com elas e ainda perceberem que existem outros referenciais de produção, circulação e transmissão de conhecimentos que podem se entrecruzar com aqueles considerados consagrados nos espaços formais de produção de saber. Então, tornar sagrado, né? O que significa consagrado, né? Tornar sagrado, é sagrado, palavra sagrado mesmo, né? Aqueles considerados consagrados, aqueles que são sagrados, né, nos espaços formais de produção do saber. Problematizando a ideia de um outro, né? Convém observar a presença de uma percepção estereotipada, naturalizada de diferença ao se tratar de indígenas e africanos. Essa problemática está associada à produção de uma história brasileira marcada pela imagem de nação constituída nos moldes de colonização europeia. Então, é um problema que se tem, né? Do outro, a construção do outro, que foi estereotipada, né? Nós temos muito mais dos povos africanos e indígenas do que povos europeus. Também tem, né? Também tem essa questão da colonização, né? Mas
é a questão de saber trabalhar aquilo que você quer trabalhar. Você quer falar da colonização, quer falar da... Mas o fato é que criou-se um problema em questão a isso, né? Então, não é que se quer se desfazer. Lembra-se que, por exemplo, na aula passada nós falamos de que criou-se um estereótipo, por exemplo, de que o Brasil existe desde o ano de 1500. Não existe. O Brasil é recente. A independência do Brasil é recente. Então é um problema que se tem para explicar para os alunos, né? Não é desfazer a história ou desconstruir a história, né? Não é nesse sentido. É um problema que tem que se desfazer para contar a história de fato como ela é, né? Nós somos brasileiros recentes, nós não somos brasileiros desde o ano de 1500, porque antes tinha a questão da colônia europeia aí, né? E nesse meio tempo, muitos negros vieram para o Brasil, muitos índios, né, também construíram as questões da cultura brasileira e por aí vai. Então é um problema que se tem para explicar para os alunos aí. Por todas as razões apresentadas, espera-se que o conhecimento histórico, né, seja tratado como uma forma de pensar entre várias, né, uma forma de pensar entre várias outras, uma forma de indagar sobre as coisas do passado e do presente, de construir explicações, desvendar significados, compor e decompor, né, ou descompor, decompor interpretações, que é o caso do slide anterior, né, em movimento contínuo, né, ao longo do tempo e do espaço. Enfim, trata-se de transformar a história em ferramenta a serviço de um discernimento maior sobre as experiências humanas e as sociedades em que se vive. Então é para isso que se educa, né? É para isso que se ensina, para que ele seja capaz, né, de saber discernir, saber o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso. Para isso que existe a escola, né? Para que a gente trabalhe com o aluno esse poder de discernimento, ele seja capaz disso, né? Não só eles, como todos nós. Para que a gente adquire conhecimento? A gente adquire conhecimento para que é esse poder, isso é um poder, né? De você saber discernir se aquilo é verdade ou não, se aquilo é falso ou é verdadeiro, né? Saber o que é certo, o que é errado. É um poder que se cria por meio do conhecimento, mediante a escola, né? Ou ensino e aprendizagem aí. Temos esse poder conosco e trabalhar esse poder com os alunos, né? O poder do discernimento. Isso é maravilhoso, eu acho. Retornando ao ambiente escolar, né, a BNCC ela pretende estimular ações nas quais professores e alunos sejam sujeitos do processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, eles próprios devem assumir uma atitude historiadora diante dos conteúdos propostos no âmbito do ensino fundamental. Cumpre destacar que os critérios de organização das habilidades na BNCC, com a explicitação, né, dos objetos de conhecimento aos quais se relacionam do agrupamento desses objetos em unidades temáticas, expressam um arranjo possível, dentre outros, né? Portanto, os agrupamentos propostos, né, não devem ser tomados como modelo obrigatório para o desenho dos currículos, né? O que isso quer dizer? A BNCC está se auto-explicando ou se justificando que é apenas parâmetros, né? De tudo que se tem são apenas modelos, né? Que não devem ser obrigatórios. Você vai ter a BNCC como base, porém, tendo isso como base, como que você vai trabalhar esse lado do conhecimento, da geografia e da história, vai depender do professor, né? São apenas propostas, que você deve, lógico, segui-las, mas como aplicá-las vai depender do professor
em sala de aula, da criatividade dele, né? Como que ele vai fazer esses arranjos, né? Como que vai expressar esses arranjos possíveis aí? São apenas norteadoras. Como você vai trabalhar em sala de aula vai depender da sua criatividade. Que materiais didáticos você vai usar vai depender da sua criatividade. A BNCC é apenas um parâmetro, é apenas um norte, ou um norteador para o professor ou o docente trabalhar em sala de aula. Então não leve ele como uma obrigatoriedade fazer da forma que está na BNCC, né? Seguir daquele jeitinho. Não, não é algo engessado. Vai depender do professor em sala de aula aí. Trabalhar a sua criatividade. Então, considerando esses pressupostos e em articulação com as competências gerais da educação básica e com as competências específicas da área das ciências humanas, que está dentro, né, a história está dentro das ciências humanas, assim como a geografia também, o componente curricular de história deve garantir aos alunos o desenvolvimento das competências específicas, né, ou de competências específicas. Quais são essas competências? Que é o último slide aqui, são essas. Assim como tem as competências de geografia, né, que vocês devem ter visto já, lá na BNCC. Então, para a história, são essas setes, né? Assim como também tem em geografia. Então, quais são essas competências, né, específicas de história para o ensino fundamental? Então, é compreender acontecimentos históricos e suas relações entre, né, compreender a historicidade do tempo, elaborar questionamentos, hipóteses e argumentos, identificar interpretações, expressões, compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço, compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da historiografia, produzir e avaliar e utilizar tecnologias digitais. Então essas são as competências, né, que deve se almejar ou ter em mente que devem ser trabalhadas, né, em sala de aula quando a temática for história, né? Então, esse é o conteúdo de hoje, né? Preparada, né, para encerrar o conteúdo de história. Hoje eu não perguntei muito, se vocês têm perguntas, né? Só vi o momento que a Selma escreveu no chat aqui. Bom, dessa forma a gente encerra, né, o conteúdo preparatório aí do semestre e do bimestre, do segundo bimestre, com esse conteúdo aí. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Não entendi nada, professor, e por aí vai aí. Bom, nós estávamos em 7, não, em 6, né? Alguém deve ter saído aí. Tudo bem? Perguntas gerais, né? Sobre conteúdo, sobre resumo, sobre prova, que vocês querem saber de algo. O Baleia já escreveu que não. Bianca também, por mim tudo bem. Bom, eu fico contente, né? Se não tem perguntas, se não tem indagações, é que foi esclarecedor. Não sei se eu devo ficar contente dessa forma, né? Se eu me sair bem nas explicações, né, com conteúdo. Eu vejo isso como um bom sinal, mas será que é mesmo? Está tudo claro, tudo certo? Está fácil para a prova? Sentem-se preparadas, né, para estudar o conteúdo? Como que vocês estão, né? Não precisa responder não, mas eu fico bem nessa questão, né? Se não tem pergunta é porque está claro, né? Ficou esclarecido. É um bom sinal. Mas independente, se vocês tiverem dúvidas, né? Se não quiserem perguntar agora, podem perguntar depois, com o decorrer do tempo aí até antes da prova, às vésperas da prova, que eu estarei aqui para responder ou corresponder aí. Ok? Bom, se não tiver pergunta, a gente dá por encerrado assim a aula de hoje e o conteúdo do semestre aí. Aí nós podemos nos despedir, né?
Desejando uma boa aula amanhã e um bom final de semana aí. E agradecer, né? Muito obrigado por hoje aí. Boa noite, prof. Ok? Então, boa noite. Cuidem-se, né? E até semana que vem, hein? Vai ter, né, Selma? Estudar bastante, né? Bastante coisa para estudar. É. Mas qualquer coisa, eu estou por aqui. Podem perguntar. Ô, Pro, rapidinho, só para tirar uma dúvida, daquele fórum é da pesquisa, né? Isso, da pesquisa. Eu tirei a letra lá, é para a gente ler aquilo que está lá na BNCC e escrever comentar. lá no fórum para Isso. entender. Comentário. Não é para copiar o que está lá, né? Mas você lê e compartilhar o seu entendimento daquela parte sua lá. Tá, beleza. Tá bom? É que eu- Não precisa escrever muito não, é só o que você entendeu mesmo. Que a ideia do fórum é abrir discussão. De repente, alguém entende diferente de você e vai comentar, sabe? Assim, de repente, alguém entende diferente e comenta. Então, um momento de abrir espaço para dialogar o fórum. O fórum é discussão, né? Então, de repente, a Selma lê a parte dela, entende de um jeito, interpreta de um jeito, o outro lê aquela parte, talvez, né? E lê de outro. Porém, eu acho pouco provável que, né, que haja essa discussão, que geralmente só escreve a parte dele, né? Não lê a parte do outro. Mas tá bom, o importante é participar. Tá ok, obrigada. Tá bom? Obrigado, Selma. Obrigado, Luziele. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Descansa.